que as águias não levaram o anel até Mordor? Eu quis fazer esse vídeo pensando naquelas pessoas que realmente têm essa dúvida, que se fazem essa pergunta sem maldade, mas por curiosidade. Eu poderia fazer do jeito tradicional e tentar listar as razões por que as águias não teriam tido sucesso nessa missão. Por exemplo, se eu fosse dar alguns exemplos, seriam mais ou menos assim. As águias são seres muito orgulhosos e muito altivos e elas não iam querer servir de táxi em primeiro lugar. As águias também são seres vivos que, assim como os outros, correm o risco de serem influenciadas pelo anel e não iam nem querer nem conseguir destruí-lo. O olho de Sauron, que no filme existe fisicamente, teria visto as águias chegando, os Nazgûl teriam lutado com as águias e se elas perdessem, já era. Arqueiros poderiam talvez ter derrubado as águias e elas iam chamar muita atenção e a missão deixaria de ser um segredo que era um dos objetivos da comitiva desde o começo. E existem outras razões, mas eu não quero aqui abordar o tema por esse ângulo. Primeiro porque, como eu vou explicar melhor já, para mim esse caminho de listar motivos, ele é equivocado e outra. Algumas pessoas sempre vão tentar encontrar furos nesses argumentos. Então eu vou tomar outro caminho, eu vou cavar um buraco mais embaixo, por assim dizer. Para mim, a chave para entender por que as águias não participaram da história desse jeito, a chave está na própria essência de O Senhor dos Anéis. Mas para chegar nesse ponto, eu preciso primeiro abrir um parênteses. Por muitos anos eu confundi tema com enredo, e acho que muita gente também confunde. Existe uma diferença muito importante entre tema e enredo, e saber disso faz uma diferença enorme na hora da gente interpretar tudo aquilo que a gente lê ou assiste, até uma propaganda. Enredo é a historinha que o filme ou o livro contam, é a trama, são as coisas que acontecem numa época, num lugar e com aqueles personagens. O enredo é o que acontece na história. E o tema? O tema é diferente. O tema não é o que, é sobre o que a história é realmente. É o que o autor quis dizer com o enredo. Ali no tema, que está por trás do enredo, tem as intenções do autor quando ele escreveu aquela obra, seja filme, seja livro. E nem sempre o tema é óbvio. Então, quando a gente tem essa dúvida, por que as águias não levaram o anel? Essa é uma dúvida que existe a nível de enredo. A resposta não está no enredo, e sim no tema da história. Quando a gente entende melhor o tema de uma história, a gente também passa a entender as escolhas que o autor fez, os caminhos que ele criou para os personagens dele passarem. As histórias são criadas a partir da visão de mundo do autor. Quando eu vou analisar uma história, eu preciso buscar saber em que contexto ela foi escrita para que a minha análise leve em consideração os objetivos daquele autor. O Tolkien não gostava muito dessa história de apontar alegorias nas obras dele, da gente dizer que os elementos da história eram uma alegoria sobre alguma coisa do mundo real. Então eu não vou fazer nenhuma comparação direta, mas tudo aquilo que nós criamos carrega um pouco de nós, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O Tolkien era cristão e a gente consegue identificar vários temas em O Senhor dos Anéis. Alguns deles são temas que envolvem ética e moral, por exemplo. Um desses temas é que até mesmo a menor das criaturas pode fazer a diferença. Lá em 1953, Tolkien disse que O Senhor dos Anéis é, com certeza, um trabalho fundamentalmente religioso e católico. Em um primeiro momento, ele diz que isso aconteceu de forma inconsciente, mas que no processo de revisão se tornou uma coisa consciente. Ele ainda diz que ele planejou conscientemente, de propósito, por assim dizer, muito pouco da inserção desses elementos religiosos, e ele atribui a existência desses elementos, de certa forma, a tudo que ele teria absorvido na vivência dele como católico desde criança. Ou seja, o enredo do Tolkien tem essência em temas que, nas palavras dele, são fundamentalmente religiosos, ainda que não intencionalmente o tempo todo. Quando eu encaro O Senhor dos Anéis apenas em função do enredo, o que eu vejo é uma história épica sobre destruir uma joia e assim derrotar um ser das trevas, no caso Sauron. Mas não é. Tolkien, em uma das cartas que ele escreveu, ele diz que o coração da história de O Senhor dos Anéis é a jornada dos portadores do anel. Nessa mesma carta, ele fala que as águias não são helicópteros na história dele. Então, por que o autor tomou a decisão de fazer as coisas de um jeito e não de outro? Se o coração da história é a jornada dos portadores e tudo que eles vão passar, se o tema é esse, não cabe aqui inverter as coisas e simplesmente ficar propondo alterações no enredo, porque o enredo existe para contar sobre um tema e não o contrário. Uma coisa interessante sobre as histórias de Tolkien é que, se você olhar com atenção, vai encontrar respostas nos próprios livros, nas próprias histórias. Tem um trecho lá em As Duas Torres
quando o Sam e o Frodo estão fazendo o caminho deles lá e conversando, o Sam chega uma hora que ele diz assim: será que as grandes histórias nunca terminam? E o Frodo responde: não, nunca terminam como histórias, mas as pessoas nelas vêm e vão quando o papel delas termina. E aí o Sam diz: todos os grandes planos importantes não são para pessoas como eu. Mesmo assim, eu fico imaginando se um dia nós seremos colocados em canções e histórias, se um dia nós seremos transformados em palavras, contadas perto da lareira ou lidas de grandes livros com letras pretas e vermelhas anos e anos depois. Olha o que o Sam diz: todos os grandes planos importantes não são para pessoas como eu. E ele ficou pensando se um dia ele seria transformado em palavras e colocado no livro, pois no fim das contas ele foi. Tolkien colocou. Então olha que bonito. Depois de ler esse trecho, fica mais claro como o coração da história é a jornada dos portadores e que essa não é simplesmente uma história sobre destruir um anel. O Senhor dos Anéis foi lançado há mais de 60 anos e até hoje essa história inspira milhões de pessoas. Não por ser uma história sobre destruir uma joia, mas pelos temas que ela tem. No começo do livro de A Sociedade do Anel e na versão do filme, essa fala aparece naquele momento que a comitiva está atravessando o Moria. Tanto no livro quanto no filme, o Frodo diz ao Gandalf mais ou menos assim: é uma pena que o Bilbo não tenha eliminado Gollum quando teve a chance. Depois ele ainda completa: você e os elfos deixaram ele viver depois de todas as coisas horríveis que ele fez. Agora ele é o inimigo e merece a morte. E aí vem o Gandalf: meu coração me diz que ele, o Gollum, ainda tem algum tipo de função a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim. E quando a hora chegar, a pena do Bilbo pode governar o destino de muitos e o seu também. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Frodo finalmente chega na Montanha da Perdição, ele, naquele último momento, depois de todo aquele sofrimento que ele e os outros passaram por conta desse anel, o que ele faz? Ele tenta ficar com o anel. Ele falha, entre aspas, frente àquela tentação. E o Gollum, que muitos anos antes teve a sua vida poupada pela piedade do Bilbo, acaba realmente ajudando a mudar a história e a salvar todo mundo. Olha só que reviravolta. Lições como essa só existem porque o Frodo e o Sam foram os portadores. Em vez de perguntar sobre as águias, a gente poderia perguntar assim, para entender melhor a história: quem é o verdadeiro herói dessa história? Pelo que o herói luta? Por que ele luta? Por quem ele luta? Como ele escolhe lutar? E não menos importante, quando ele escolhe não lutar, como no caso do Bilbo, que poupou a vida do Gollum. Então, dito de outro jeito, a história é sobre o que, afinal? Então, sabendo disso, sugerir alterações a nível de enredo é desconsiderar tudo aquilo que está por trás desse enredo, é desconsiderar a própria razão de ser daquela história. De um jeito parecido, algumas pessoas dizem que não era para o Gandalf ter voltado à vida em As Duas Torres quando ele luta com o Balrog. Existe uma razão para o Gandalf voltar à vida e essa razão é consistente com a base de toda a história. Mas aí já seria assunto para um outro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, curte esse vídeo e comenta. Se você não sabe o que comentar, comenta assim #Filhos de Arda, porque quando você comenta o YouTube entende que esse vídeo é relevante e isso aumenta a chance dele distribuir esse conteúdo para mais fãs de Tolkien. E é isso, essa foi a história de Arda de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.